Boa noite. Hoje vamos tratar de um assunto de suma importância, a história de uma mulher que ela chorava muito, era uma mulher que estava aflita e ela simplesmente orou ao Senhor e Deus lhe deu a vitória. Preste atenção agora. Abra sua Bíblia para 1 Samuel, capítulo 1, vamos ler versículo 9 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Certa vez, eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita e chorando muito orou a Deus, o Senhor. Versículo 12. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não sou uma mulher bêbada, não bebi vinho, estou desesperada e estava orando, contudo, a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então Eli disse: vá em paz, que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu Ana. E saiu, então comeu alguma coisa e já não estava triste. Amém, meus irmãos? Que palavra maravilhosa, né? Então eu queria fazer uma reflexão contigo aqui nessa palavra, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela foi escrita há mais de 3.000 anos, no caso dessa palavra aqui, mas ela serve para hoje. Ela serve hoje para você, ela serve hoje para mim. Eu sempre tive vontade de fazer uma reflexão, uma pregação sobre esse tema aqui, porque tem muitas lições maravilhosas. E nessa tarde, nesta noite, ela vai abençoar a sua vida. Preste atenção. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, quando lemos sobre esta mulher, é que nós temos que ter um lugar do choro. E esse lugar é na presença de Deus. Ela foi diante do Senhor e ela disse toda a sua tristeza para Deus. Ela chorou muito na presença de Deus, com muita aflição. Então, chore diante de Deus. Suplique, ore, faça intercessão diante de Deus. Então essa é a primeira lição desse trecho que nós temos aqui. Outra coisa que nós vemos aqui, que ela orou durante muito tempo. Ela não fez uma oraçãozinha assim, Senhor abençoa. Não, ela orou tanto tempo que o profeta Eli, ele ficou incomodado. Ele ficou incomodado. E ele infelizmente, aquele sacerdote, né? Falei profeta, mas Eli era um sacerdote. Ele infelizmente, ele interpretou mal. Eu não sei qual era a situação espiritual de Eli naquela época, talvez ele já tivesse perdido a esperança, mas ele viu aquela mulher ali na presença de Deus durante tanto tempo, orando, e ele pensou que ela estava bêbada. Mulher, para de beber, para de... O que eu achei interessante aqui, meu irmão, nesse texto, é o respeito que ela teve para aquele homem. Já era um homem velho, idoso, né? Então isso é uma coisa importante. É nós respeitarmos as autoridades, respeitarmos aquele que Deus colocou ali para nos aconselhar. Às vezes ele está até errado, como foi o caso de Eli. Ele estava errado quando ele chamou ela de bêbada.
mas ela não se revoltou contra ele. Então ela respeitou Eli, ela foi humilde. A tristeza que ela tinha por não ter um filho, por ser uma mulher estéril, essa tristeza não chegou a contaminá-la para que ela maltratasse as pessoas. E ela foi lá e falou: não, meu senhor, eu não sou uma mulher bêbada, eu não sou uma mulher comum, não sou uma mulher vadia. E ela disse para ele, ela explicou por que ela estava aflita, Então, ela além dela falar com o sacerdote ali, que tinha interpretado ela mal, ela ainda foi dar satisfação porque ela estava orando. Então, nós aprendemos aí o que, mesmo? A humildade. Hoje, muitas vezes, nós vemos dentro das igrejas as pessoas que saem com 7 pedras na mão para atacar no pastor, para falar mal do pastor, e o pastor não pode nem chegar e dar uma repreensão na pessoa, que a pessoa já vem. Aprenda com Ana. Aprenda com a Ana. Eli estava errado, mas ela não levantou a voz contra aquele homem. E porque ela se humilhou, Deus abençoou a Ana. Ela respeitou Eli e explicou a ele. Então, Eli falou assim: olha, você, daqui 1 ano você vai receber aquilo que você pediu a Deus. Pode ir para a tua casa e você vai ser abençoada. E aquela mulher era uma mulher de tanta fé. Era uma mulher que respeitava a autoridade do sacerdote. E ela, quando ele falou aquilo para ela, mesmo que ele tivesse errado ao interpretar que ela estava bêbada, quando ela viu, ele falou assim: olha, você vai ser abençoada, como está aqui, assim, ó. Então ele disse: vá em paz, que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu. E aqui no último versículo diz assim, ela falando para ele, diz assim: que o Senhor sempre pense bem de mim. Então ela tinha assim, um conceito grande com aquele homem, né? Assim: olha, não pense mal de mim, pense bem de mim. Eu sou uma mulher do bem. Isso que ela estava falando. Respondeu ela, e saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava triste. Amém, irmão? Amém, minha irmã? Então, chore diante de Deus. Receba a bênção de Deus. Receba a promessa de Deus. E eu digo mais: não esteja mais triste. Depois de você ouvir essa palavra, não esteja mais triste. Espere. Ana esperou. E no tempo certo, Deus lhe concedeu que ela fosse mãe de Samuel, um dos homens mais importantes na história de Israel. Esse homem realmente teve uma importância muito grande. Foi um homem ungido de Deus. Ele ungiu 2 reis, Saul e Davi. Então, meus irmãos, a história de Ana teve um final feliz. E a sua história, a minha história também, com certeza vai ter um final feliz. Mas aprendamos, meus irmãos, a nos humilhar diante de Deus. Aprendamos a chorar diante de Deus. Não adianta você chorar diante das pessoas. Chorar, que eu digo, se choramingar, reclamar. Não, vá lá diante de Deus, reclame: Senhor, eu estou passando por isso aí, Senhor, me ajuda, tá bom? Aí, que as pessoas, tem gente que fica reclamando umas com as outras. Isso não vai resolver, né? Então você fala com Deus e Deus vai te abençoar de maneira, e aí você já não vai ficar mais triste, tá bom, irmão? Então que Deus abençoe a sua vida, te dê uma noite de paz, um dia, a tarde, não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, mas eu sei que você vai assistir. E você vai ser grandemente abençoado. A Ana, ela estava aflita, ela estava chorando, mas na hora que ela recebeu a promessa de Deus, do homem de Deus, que ele iria abençoar ela, o Senhor, então aqui eu achei interessante essa expressão, e ela já não estava mais triste. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã,
e você possa receber essa palavra na sua vida, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.